essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delzi Laureano e esse é o nosso programa Palavra Ética. Hoje nós estamos aqui gravando mais um programa e o nosso convidado é o Eliano de Souza Freitas. O Eliano, bem-vindo, Eliano. Obrigado. O Eliano é geógrafo, formou, graduou e licenciou em Geografia, depois fez mestrado também em Geografia, hoje ele é professor do Colégio Técnico da UFMG, mas também já está doutorando em Geografia. Vai gostar de Geografia, né? Mas é muito legal. Também gosto muito da Geografia e como os geógrafos nos ajudam aí no campo das ciências humanas. Então, hoje é com muito prazer que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Eliano e ele está nos trazendo um livro, né? Meio Ambiente em Cena. Esse livro já foi lançado, Eliano? Não, ainda não. Tá previsto o lançamento dele agora, no final de julho, quando em Belo Horizonte vai ocorrer o 17º Encontro Nacional de Geógrafos. Será em Belo Horizonte, congregando toda a comunidade de professores e pesquisadores da área de geografia. Então, vai ser a oportunidade de lançar o livro. Exatamente. Então, só para concluir, eu já tive o privilégio de ler grande parte do livro, estou assim realmente impressionada com a qualidade. É um livro didático, o Eliano vai falar para nós, mas também um livro que eu acredito vai ser recebido aí como uma doutrina da área de geografia, vai ajudar muito também os profissionais da área do direito, da sociologia, de diversas áreas aí do conhecimento. Eliano, vamos começar. Se apresenta para nós quem é você e por que geografia? Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado por receber esse convite e é com muito prazer que eu estou aqui. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, né? Meus pais são do Vale do Jequitinhonha, migraram para Belo Horizonte em meados da década de 60 e eu nasci em Belo Horizonte no final da década de 60. Então você, como eu, somos resultado do êxodo rural. Do êxodo rural, exatamente. Seus pais são de qual cidade? Itamandiba. Né? Bem perto, eu nasci em Goiás. Eles vieram de Itamandiba, né? E justamente naquela onda migratória do final dos anos, da década de 60 e dos anos 70, né? E se radicaram em Belo Horizonte. Sim. Bom, eu comecei, né, minha vida profissional como auxiliar de enfermagem, trabalhei vários anos na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e nesse processo eu senti a necessidade de avançar nos estudos. Sim. Só que trabalhando durante o dia, a condição de estudo era numa universidade pública. Sim. Então a minha escolha pela geografia se deu em função, naquele momento, principalmente dos cursos que eram oferecidos. Né, que dava para fazer só à noite. Que dava para fazer só à noite, sim, exatamente. Sorte nossa, né, Eliane? Exatamente. E aí, que se aproximava da história, que eu sempre gostei muito de história. Tanto que as minhas pesquisas, a minha prática, ela está muito pautada em associação com a história, né? Então, eu fui fazer geografia e de fato, me achei profissionalmente. Eliane, eu acho que até aproveitar isso aí, porque essa compartimentação do conhecimento também já está tão ultrapassado, é impossível também você ter uma compreensão da geografia se não tiver uma atenção com a história, com a sociologia, né? E isso que eu acho que às vezes falta para os nossos colegas do direito também. Às vezes um pouco assim de dedicar um pouco mais de tempo a observar, né, o que os geógrafos, o que os historiadores estão dizendo. Exatamente. Mas e aí? Você começa, então faz o curso de geografia à noite? Fiz o curso de geografia à noite, no final da década de 90. Logo depois, eu entrei no início de 2002, eu fui aprovado no mestrado, né? Terminei o mestrado em 2004 e comecei o doutorado em 2008, com previsão de término para esse ano. Sim, né? Mas logo que você concluiu a geografia, você já teve a oportunidade de trabalhar na área? Porque você me falou que você começa como... até mesmo antes de terminar a graduação, porque eu comecei a graduação em 1996 e já em 2000 eu já estava na sala de aula num projeto de educação de ensino médio para jovens e adultos, mantido pela UFMG há 13 anos. Eu era monitor, professor nesse projeto. Então, ao final da graduação, eu já tinha uma prática docente, tive um pequeno período de tempo no ensino médio da rede estadual e logo depois, com a aprovação do mestrado e o início do mestrado, eu passei a trabalhar em cursos de formação de professor, né, em Ubá, em São João del Rei, né, formando professores na área de geografia.
né? E aí, quando você vai formar professores, acaba que o grande ganho é para a gente mesmo. Exatamente. Né? Ô, Eliana, eu percebi, que eu já li, inclusive, a apresentação do livro, que esse livro é o resultado da sua percepção e da geografia, não apenas como professor, como livro didático, mas também de questões ambientais que você, como organizador, e também todos os colaboradores, têm a partir do mestrado, né, de cada um. Isso. Fala então para nós desse livro e dessas pessoas que participam do projeto, por favor. Ok. Na verdade, a ideia de congregar essas pesquisas, ela já vem de algum tempo, né? Sim. É algo que eu e a professora Adriana Angélica compartilhamos já há alguns anos. Primeiramente, a partir da pesquisa de mestrado dela, né, que foi sobre o projeto Manuelzão, sobre o tratamento dado aos rios no processo de metropolização. Porque são 2 biólogos, né, os outros são geógrafos, né? E é tanto que... Mas a professora Adriana também é geógrafa. Também é geógrafa, né? Tanto é que ela escreve justamente sobre o rio na metrópole, a partir de uma animação feita sobre como os rios são tratados no processo de metropolização. Sim. Eu fiz minha pesquisa de mestrado muito pautada nessa discussão da problemática ambiental, né? Sim. Como o discurso ambiental ele vai sendo capturado por diversos grupos econômicos, por diversas empresas e acaba virando uma moeda de troca, né? A partir do estudo da criação e desenvolvimento institucional da APA-Sul, que é a área de proteção ambiental ao sul de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente veio lidando nesses anos com formação de professores, com a prática de ensino em sala de aula e começamos a observar e detectar um que a gente tem chamado de uma ideologia do desenvolvimento sustentável. Então, você tem... E eu acho, só te interrompendo um pouquinho, hoje com esse evento, né, e nesse período que nós estamos aqui gravando, que é a Rio+20, a gente vê como que essa ideologia do desenvolvimento sustentável está tão arraigada e até, quer dizer, os meios de comunicação se apropriaram dela e querendo vender mesmo para a gente como uma ideia já pronta e acabada. E na verdade não somente os meios de comunicação. Sim, mas o meio acadêmico também. O meio acadêmico, empresarial. Governo, a gente né? vê essa discussão, né, pautada por essa ideologia do desenvolvimento sustentável nos livros didáticos, nos livros paradidáticos, nos projetos de educação ambiental, né, com os quais a gente tem contato. Então, essa ideia veio fervilhando desde os momentos das nossas pesquisas e das nossas práticas, tanto como professor de educação básica e formação de professores da graduação, quanto pelo que a gente percebia e observava desses projetos. Então, e a gente começou a perceber também que o cinema também foi ajudando a consolidar essa ideologia do desenvolvimento sustentável. Por isso, a perspectiva do meio ambiente em cena. Sim. Então, a gente seleciona, né, convida inicialmente alguns professores com os quais a gente compartilha esse tipo de pensamento, né, para poder escrever sobre alguns filmes. Num segundo momento, a gente selecionou os filmes, combinou com esses professores que eles fariam uma análise, né, a partir do seu campo de conhecimento e com as possibilidades de diálogo com outros campos do conhecimento. E, ao final, nós proporíamos o que a gente está chamando de uma orientação metodológica, né? Essa orientação metodológica ela tem como base uma perspectiva de elaboração do conhecimento o menos transmissiva possível, né? Porque a gente trabalha tradicionalmente recorrentemente com dois campos, né? Aquela linha mais transmissiva, onde o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem. E uma outra linha que vai ajuda a desenvolver essa outra linha, as sequências de ensino, que o aluno também é sujeito desse processo. Uhum. Então, tinha essas duas perspectivas, um olhar crítico sobre a questão ambiental, a partir dos filmes pré-selecionados, mas que tivesse como resultado também a produção de orientações metodológicas, de sequências de ensino que pudesse auxiliar o professor no desenvolvimento da discussão da temática ambiental. Sim, quer dizer, vocês já filiam uma corrente pedagógica aí. Exatamente. Que trabalha com essa ferramenta. Com essa ferramenta. Mas me fala, especialmente você, eu fico... Né, assim, é importante a gente passar essa percepção que você trabalha neste capítulo,
que é a situação dos chamados condomínios fechados, ou essas áreas ou residenciais, ou de alguma forma que se isolam dentro da própria metrópole. Isso. E você trabalha um filme, cada um dos autores trabalha um filme. Um filme, exatamente. E a partir daí ele desenvolve aquela temática que ele trabalhou durante o mestrado. Ou durante o mestrado, ou alguma pesquisa que ele está envolvido. Pesquisa que ele está envolvido. Sim. Né? Não necessariamente, nem todos os textos estão diretamente ligados à pesquisa de mestrado. Da professora Diana, que esteve conosco, ela falou da questão do deserto verde e também a pesquisa dela. Isso, no meu caso específico, né, tem a ver com essa relação entre o processo de metropolização, a captura da abordagem ambiental pelo mercado imobiliário e os condomínios pautados numa insígnia da segurança, né, que tem relação com a minha pesquisa de mestrado. Sim. No caso da Adriana também, esse tratamento dado aos rios tem relação com a pesquisa dela de mestrado também. Sim. Mas outros textos foram escolhidos a partir dessa perspectiva que o cinema tem trazido para a gente, dessa ideologia do desenvolvimento sustentável. Né? É o que a gente tem chamado de uma banalização da problemática ambiental, uma banalização que chega, inclusive, aos projetos de educação ambiental. Então, por exemplo, o filme Avatar, ele não deriva de uma pesquisa de mestrado, mas o autor, que é o professor Mauro de Jesus, ele analisa como essa problemática ambiental ela é banalizada a partir do filme Avatar. Né? Sim. Eliane, você trabalha, no caso, esse filme é A Vila. É A Vila. Né? Sim. O filme A Vila chegou no Brasil em 2004, né, com a categoria de terror. Né? E nos Estados Unidos, ele foi, a categoria, o gênero era suspense. A primeira metade do filme dá essa indicação, mas de repente o filme dá um salto e aí ele começa a trabalhar e fazer uma análise crítica sobre essa situação dos condomínios residenciais, o que a gente chama de condomínios fechados, ou enclaves fortificados, como a professora Tereza do Rio Caldeira chama atenção. Né? Então, aquela perspectiva de que a solução para os problemas urbanos se resume a você se autossegregar. Porque né? A cidade é perigosa. E... É o lugar malsão, né? Onde estão os problemas, onde está a criminalidade. Né? Os problemas estão do lado de fora dos muros e não do lado de dentro. Sim. Né? Ô Eliane, nosso primeiro bloco aqui está chegando ao final. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas no segundo bloco nós vamos começar falando exatamente disso. Porque eu acho que como essa imagem também e essa exacerbação do medo nas pessoas faz com que todo mundo vá procurar um condomínio fechado ou se isolar. E você parece que quer dizer para nós que não é bem assim. Né? Então, nós fazemos um pequeno intervalo. Esse é o nosso programa, então, Palavra Ética, aqui na TV Comunitária. Vocês podem assistir além dos canais, né? Normalmente já veicula o nosso programa, mas também pela internet, no blog palavraética.blogspot.com. Então, nós voltamos daqui a um minuto. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir.
Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Nós estamos aqui voltando, então, com o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. No programa de hoje, eu estou aqui batendo um papo com o professor Eliano de Souza Freitas. O professor Eliano é geógrafo, já com mestrado também na área de geografia e está já no doutorado, estudando principalmente as questões ambientais, as questões urbanísticas. E o professor Eliano, ele também coordenou um livro que está chegando aí para nós. É um livro que trabalha o meio ambiente em cena. Cada um dos colaboradores, em cada um dos capítulos, ele vai ter uma percepção da questão dos lugares, dos espaços, num diálogo com filmes. Quer dizer, hoje a linguagem cinematográfica, ela nos ajuda muito, professores, né? Porque o cinema é muito forte, né, professor? Muito forte. Muito forte. E o capítulo, além da organização, o professor Eliano também trabalha um capítulo pensando a situação desses espaços fechados que se cria dentro das metrópoles, da cidade. Nem precisa ser obrigatoriamente uma metrópole, mas em qualquer dada sociedade, e como nós temos dificuldade de conviver, o discurso é que se nós nos isolarmos e sairmos dessa cidade perigosa, nós vamos estar bem protegidos. E na mesma linha que a Tereza Pires do Rio, Caldeira Pires do Rio, ela já, naquele livro, né, Cidade de Muros, ela já nos mostra, isso é uma ilusão. Quer dizer, a especulação imobiliária, ela nos faz pagar muito caro, às vezes, por espaços como esse, mas onde tem ser humano tem problema, não é assim, professor? Sim, com certeza. Né? Os problemas não ficam só do lado de fora, né? E acho que isso que o filme A Vila, né, a partir de uma análise crítica, nos ajuda a refletir, né? Então, se a gente pega, por exemplo, as principais metrópoles brasileiras, elas passaram por 3 grandes etapas, né, de segregação espacial. E a última etapa... Existem, né, os indesejáveis. E aí existem, exatamente, os indesejáveis, que eles têm que ser afastados de diversas formas do contato, né? O contato com o estranho, com o diferente, ele deve ser suprimido. De tempos em tempos, esse processo ele é requalificado, né? Mas foi interessante em São Paulo, por exemplo, aquela estação do metrô, né, quando... um bairro rico falou que era perigoso ver pessoas diferenciadas, exatamente, né? Então criaram um novo adjetivo. Diferenciadas. E aí não deixa a estação do metrô para evitar esse contato. Né? Bom, o que a gente tem observado, né, dessas discussões da Rio+20 é uma proposta de consolidação do que tinha sido tratado ou proposto na ECO 92, por isso Rio+20. Só que ganhou algo a mais, que é a probabilidade, né, a perspectiva de se instaurar definitivamente a economia verde. Mas eu acho que a gente tem que olhar com bastante cuidado, porque você tem algumas palavras de ordem, como paz, a erradicação da pobreza, né, a sustentabilidade, pautando discursivamente todo o processo. Essa questão, por exemplo, da erradicação da pobreza, parece que os países ricos, eles se esqueceram, por exemplo, da desorganização que foi feito, por exemplo, na África, para o interesse dos países hoje industrializados,
na América Latina, né? Visto latina para eles, que nós não somos, mas enfim. Parece que agora esse mesmo capitalismo ou a expansão europeia que desorganizou tudo agora que vai salvar? Desorganizou e continua desorganizando, né? Sim. Que você tem um período colonial aí que a África é devastada, mas ainda hoje você vê diversos jogos de interesse colocados sobre o território, sobretudo naquelas áreas cujo subsolo é rico em petróleo. Né? Não, e não apenas do petróleo, mas a região dos Grandes Lagos, por exemplo, a região lá. Sim, então, você tem Congo, todo esse processo. Né? Até porque a água, né, é a grande vedete do momento. Né? Então, você tem a busca do controle, né, pela água superficial, subterrânea, por causa dessa escassez relativa, né, dessa escassez de água potável. Meio que inventada também. É bom a gente ter claro aqui, porque também a água vista como mercadoria, né, Eliane? A água vista como mercadoria. Sim. Uma coisa que bem lembrado por você é que muitas vezes a gente ouve um discurso, e inclusive na Rio mais 20, um dos temas de debate, a questão hídrica, né, dos recursos hídricos, né, é como se fosse ocorrer uma escassez absoluta. Né? Ô, Eliane, eu acho fundamental, até a gente aproveitar o programa aqui, porque o objetivo, você é um educador, e nós não podemos perder aqui no nosso programa esse foco, que é a questão da educação ambiental. Isso. Porque muitas vezes, quer dizer, uma mineradora que vem para destruir, e uma das condicionantes, por exemplo, no licenciamento ambiental, é que ela vai ter que promover a educação ambiental. Como se ela tivesse alguma moralidade para falar em educação ambiental. Fala para nós aí desse seu desafio de ser um educador ambiental. É tanto que a gente vê isso, de um ponto de vista, dessa forma que nós estávamos conversando anteriormente, né? Que há uma banalização. Sim. Né? E você tem, pautado por essa ideologia do desenvolvimento sustentável, algumas temáticas são escolhidas. E entre essas temáticas, na educação ambiental, está a água. Né? Sim. E aí a abordagem que é dada nos projetos de educação ambiental, que eu tenho pesquisado, que eu tenmo visto há aproximadamente 10 anos, é que você demoniza, você deposita sobre o uso doméstico a responsabilidade pela escassez hídrica. Agora, você pega de cada 100 litros de água, 60 são usados na agricultura. Desses 60, 42 são desperdiçados pela forma de irrigação, enquanto que no uso doméstico, de 100 litros, 8 litros são utilizados. Né? Então, você vê toda uma banalização da discussão ambiental. Né? Então, até dando uma perspectiva utilitarista. Utilitarista, né? É a mesma coisa. Nas residências está muito mais adequado do que... Sem contar que o grande desperdício doméstico não é no consumidor final. O grande desperdício... Na própria rede. É na própria rede, né? Que deveria ser mantida adequada. O grande desperdício da água. Outra questão, a questão do desmatamento e do reflorestamento. Sim. Né? Eu entendo, e muitas pessoas entendem, que a monocultura do eucalipto não é reflorestar. Né? Então, isso também tem sido, a gente tem observado, que ela tem não verificado, é adequada não para é a manutenção adequada do ecossistema. Do ecossistema. Você tira a mata nativa, por exemplo, o cerrado, né? E coloca o eucalipto com o discurso do reflorestamento. É uma mata né? homogênea que vai mudar totalmente. Então, a gente vê essas questões e a questão do desmatamento, a questão do reflorestamento é outra temática também que está presente, né, nas discussões da Rio mais 20. Sim. Né? Eliane, agora como um professor e um intelectual aí que pensa no campo aí da geografia, do meio ambiente, você vê dificuldade quando a gente vai abordar também desconstruir esse discurso da educação ambiental e da economia verde? Há grandes dificuldades, entendeu? Porque você tem tem uma ideologia dominante, que é essa ideologia do desenvolvimento sustentável, que a gente apresenta no livro apenas uma ponta do iceberg, né? Que é como o cinema coloca essa discussão da problemática ambiental, de forma apocalíptica, de forma catastrofista, né? Sem ir na raiz do problema. Né? Agora, não é só o cinema. Como eu disse anteriormente, tem o livro didático, que também traz elementos dessa ideologia dominante, tem o paradidático, que traz, né? Tem os projetos de educação ambiental desenvolvidos por diversas empresas como elemento que compõe o projeto. Outro dia eu vi um absurdo, por exemplo, no meu ponto de vista, uma banda de rock, por exemplo, que toda vez que você entra na internet e baixa uma música, eles se comprometem, parece, a plantar uma árvore. Porque uma árvore plantada no lugar errado,
eu não posso falar que é uma postura ecológica, posso? Não, de forma alguma. Como também no mínimo, contraditório, né, às vésperas aí da Rio+20, uma modelo de porte internacional que tinha desfilado com casacos de pele de animais, é a embaixadora do meio ambiente na ONU e planta uma árvore para significar que ela tentar demonstrar que ela defende o meio ambiente. Exatamente. Né? Eu vejo que os professores, né, que trabalham com educação ambiental aí, enfrentam realmente essa dificuldade. Quer dizer, o meio ambiente se reduz a plantar uma árvorezinha ou fazer o discurso de fechar a torneira, diminuir o tempo de banho, mas as pessoas não querem conversar em profundidade. Uma cidade segregada, a especulação imobiliária, né, a apropriação dos territórios. Por exemplo, uma questão que eu vi há pouco tempo, a denúncia. Uma África que deixa de produzir alimento para a própria população porque tem que produzir carne para a Europa. Professora Eliane, nosso tempo está terminando, mas ainda temos mais um minuto. Tem alguma notícia boa nessa história toda? Como que nós vamos continuar apostando aí nessa nossa formação de educação dos direitos humanos e de uma palavra ética? Eu acho que é como ao final do texto da análise sobre a vila, né, acho que são colocados esses caminhos para a gente. Né, como a própria geógrafa Odete Seabra, né, ela coloca, é o papel do pesquisador, do geógrafo, do educador, né, fazer uma reflexão crítica sobre esse processo. Né? E nessa reflexão crítica lutar, né, para educar num caminho contrário a esse que está posto pela ideologia dominante. A gente não pode perder essa dimensão de que é coletivo, a tarefa é coletiva. É coletiva. Né? E não deixar que um grupo de países já chamado, que se colocam como desenvolvidos, né, vão ditar receita para nós e nós vamos aceitar isso acriticamente. Exatamente. Né? Que bom a presença aqui do professor Eliane, e eu fico entusiasmada porque já há muito tempo que ando tentando aprender mais um pouco nesse campo do conhecimento. Então, nós vamos chegando aqui ao final de mais um programa Palavra Ética. Quero agradecer o nosso convidado, um grande prazer, e vamos continuar dialogando aí com o livro que ele como organizador e os outros autores estão nos apresentando. Agradecer a nossa equipe aqui da TV Comunitária e principalmente aos nossos telespectadores e também as pessoas que acompanham o nosso programa aí pela internet, que depois podem continuar acessando e acompanhando tudo isso que nós estamos fazendo. Até o próximo programa.